1,21 gigawatts. 1,21 gigawatts! Você sabe o que isso significa? Fala galera, beleza? Hoje vamos estar analisando aí o filme De Volta para o Futuro parte 1. Então hoje vamos estar analisando aí o filme De Volta para o Futuro parte 1. Nos meus próximos vídeos eu vou estar analisando De Volta para o Futuro parte 2 e o parte 3. De Volta para o Futuro foram 3 filmes, foram filmes que marcaram a minha infância. E eu lembro também quando eu era criança, tinha um desenho do De Volta para o Futuro, que o pessoal aí que é mais ou menos da minha idade vai lembrar. Eu lembro também que eu tinha uma amiguinha, eu era criança, né? A gente brincava de máquina do tempo, a gente deitava as cadeiras e a gente brincava lá de máquina do tempo. Meu sonho era ter uma máquina do tempo. Sessão da tarde ficava muito mais interessante, pô. Dr. Brown, Dr. Brown, Dr. Brown, cientista maluco e o seu assistente Marty McFly. Então hoje vamos estar analisando aí De Volta para o Futuro parte 1. Então vamos aos personagens principais do filme. Dr. Brown, o cientista maluco, o seu cachorro Einstein e seu assistente Marty McFly. Né, Einstein? Einstein. O que você acha disso, Einstein? Dr. Brown. Então, galera, eu li algumas curiosidades aí na internet sobre De Volta para o Futuro e a que mais me chamou a atenção foi a que a máquina do tempo, em vez de ser o carro, né, o DeLorean, era para ter sido uma geladeira. E nossa, eu achei muito estranho, né? Mas vocês imaginem a máquina do tempo com uma geladeira, né? A gente acostumou com o DeLorean, né? E só que daí os produtores não aprovaram a ideia pelo fato de eles ficaram com receio das crianças começarem a subir na geladeira, né? Porque imagina, uma máquina do tempo, e eu mesmo no meu caso eu já brincava de máquina do tempo com cadeira, imagina numa geladeira, né? Eu ia viver subindo numa geladeira, então os produtores não aprovaram essa ideia por causa disso. Então essa foi a curiosidade que mais me chamou a atenção. Então vamos começar a análise do filme. Bom, o filme já começa na casa do Dr. Brown. O Marty chega lá na casa do Dr. Brown e pelo começo do filme você já percebe toda a personalidade do Dr. Brown, né? Que você já mostra as invenções que ele fez, né? Pelo menos uma grande parte dela. E você também percebe como ele simpatizava tanto com o tempo, né? Muitas invenções dele eram relacionadas a tempo, aqueles relógios cuco e tal. Aí o Marty pegou a guitarra dele, ele tocou ali só que a caixa de som tava com curto e ele caiu para trás, né? O Dr. Brown liga pra ele e fala: ó, você não usou aquela caixa de som? Não usei. É porque ela tava com uns curtos, não sei o que. E daí o Dr. Brown fala: ó, me encontra perto do shopping a tal horário, lá 1 e pouco da manhã, 1h15 se eu não me engano, 1h15 da manhã. Nisso aí o Marty vai lá pra escola, toca lá com a banda dele e ele se encontra com a namorada dele. Aí eles começam a conversar
e chega uma senhora e com a latinha na mão fala: salve o relógio da torre. Daí ela conta a história, né, que há 30 anos oh, caiu um raio no relógio da torre e acabou estragando o relógio da torre. Daí ela estava arrecadando dinheiro para arrumar o relógio da torre. Só que essa informação que ela passou, isso vai servir mais lá pra frente. Vocês vão entender, né? O porquê disso, né? Quer dizer, vocês vão entender como isso vai interferir no meio do filme, né? Até vai ajudar muito o Marty a voltar, né? Tá, então não vamos me aprofundar muito nessa parte. Vamos dar sequência. Aí ela dá o papelzinho explicando o horário certinho que caiu o raio, né? O Marty pega esse papel, usa para pegar o telefone da avó da namorada dele, a Jennifer, né? Porque ela não ia estar em casa, ela ia estar na casa da avó dela. Ela anotou ali, né? No papel, escreveu: eu te amo. Tá, aí quando o Marty vai pra casa dele, você já percebe como que é a família dele ali, né? O pai dele é um baita de um banana, né? E o Biff é o cara, né? O cara que fica ali incomodando o tempo todo, pega ele pela gravata, incomoda o Marty. E ele é o verdadeiro xarope, né? O Biff é o cara que incomoda mesmo a família do Marty. A mãe do Marty começa a contar a história deles, né? E inclusive a irmã do Marty fala assim: ah, você já contou essa história 1 milhão de vezes, né? Ela conta como ela conheceu o pai dele e tal. Nisso ela conta que ela conheceu o pai dele porque o pai dela, né, o vô do Marty, atropelou atropelou o pai do Marty, né, que é o marido dela no caso. Daí, como atropelou, ela acabou se apaixonando por ele, né? Tá. Aí o Marty dorme, o Dr. Brown liga pra ele. Então o doutor falou assim: você não dormiu? Não, não dormi, não sei o que. E o doutor pede pra ele se encontrar. Então fala: então vem aqui, né, e tal. Aí o Marty vai. Chegando lá, sai. Essa imagem aí pra mim foi uma das imagens que mais me marcou, assim, né? Aquele DeLorean saindo, e eu quando era criança, assim, nossa, eu viajava assistindo isso aí, né? Tipo, poxa, essa máquina do tempo é. Bom, enfim, os filmes de Steven Spielberg em si eram todos assim, tinha muita imaginação, muita coisa assim, né? E o De Volta para o Futuro não é diferente, né? Os três. E essa máquina do tempo, assim, nossa, eu quando era criança, assim, na época, eu viajava vendo essa máquina. Ela vence, sai aquela fumaça toda, assim, né, e tal. Isso aí pra mim é uma coisa que marcou muito a minha infância, né? Aí tá o Einstein, né? O Einstein é a cobaia do Dr. Brown. Aí ele faz a experiência, né? Ele grava, o Marty grava ele, o Dr. Brown ainda vai falando: não, eu sou o Dr. Brown, essa experiência tal, 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 né? E o Marty tá filmando. E no que ele filma também o acontecimento ali o cachorro voltou, se eu não me engano, 1 minuto no passado, né? E o Marty no começo ele fica surpreso, né? Mas o que aconteceu? O que aconteceu? Pra onde ele foi? A Dr. Brown explica: não foi não é pra onde. A pergunta certa é quando. Porque ele voltou no passado, né? Aí aconteceu, o carro foi, isso é aquele fogo. Outra coisa também que eu viajava ali quando era criança assistindo, aquele fogo que saía do carro, assim, né? Tudo. Nossa, pra mim era uma coisa fora do comum, né? E aí o Marty filmando, né? Como eu falei, o Marty filmando toda a experiência, né? Já que deu certo, né? E tal, ele que o Dr. Val queria registrar.
Só que, o que aconteceu? O Dr. Brown precisava de plutônio para recarregar para abastecer o DeLorean, porque o DeLorean precisava de uma coisa mais forte, em vez de gasolina era plutônio, né? Aí eles iam voltar a 30 anos atrás, em 1955. Foi até a data que o pai do Marty conheceu a mãe dele, né? O Dr. Brown já estava esquecendo de pegar plutônio extra, né? Porque como eles iam ter plutônio lá em 1955, então ele tinha que levar um plutônio extra. Só que nisso chega um grupo de terroristas, porque o Dr. Brown pegou aquele plutônio de um grupo de terroristas. Só que ele prometeu para o grupo de terroristas que ele ia fazer uma bomba para eles. Só que ele não fez essa bomba, ele usou para abastecer a máquina do tempo. O que aconteceu? Como consequência, o Dr. Brown tomou um tiro e o Marty teve que sair correndo com a máquina do tempo e sem plutônio extra. E ele voltou para 1955 e de repente ele chega lá em 1955 e ele percebe que a carga de plutônio está vazia. E agora, como o Marty vai fazer para voltar a 1955? Qual foi a ideia dele? A ideia dele falou: bom, eu vou encontrar lá o Dr. Brown de 1955. Talvez ele possa me ajudar, né? Já que ele inventou essa máquina do tempo aí. Então ele que vai ter que me ajudar. Ele pegou o telefone ali, tentou ligar, o Dr. Brown não atendeu. Aí ele arrancou aquele papel, né? Era de uma lanchonete, de um telefone lá de uma lanchonete. E ele arrancou ali o papel que ele tinha o endereço, né? Ali ele já se encontra com o pai dele, George McFly. E esse cara ali do meio era o prefeito da cidade no ano que o Marty estava, né? De 1985, né? 30 anos depois. Aí ele falou ainda: poxa, que eu vou ser? Eu vou ser alguém futuramente. E o Marty falou pra ele: não, você vai ser prefeito. Aí ele: é mesmo, prefeito, é uma boa ideia, não sei o que. Tá. Só que aconteceu um imprevisto. O Marty viu o pai dele, né? Tava espiando a mãe dele, a Lorraine. Só que em vez de ele deixar o pai dele ser atropelado, ele empurrou o pai dele e ele foi atropelado. Como consequência, a mãe dele se apaixonou por ele. Aí eles estavam lá na mesa, jantando, assistindo televisão, né? Até uma parte aqui que eu acho muito engraçado, que eu achava muito engraçado assim quando era criança, que em 1955 quase ninguém tinha televisão, né? Só rico. E o Marty falou: poxa, eu já assisti aquele... Ah, você tem televisão? Sim, eu tenho televisão. Eu tenho duas televisões. Aí o Pia falou assim: nossa, ele é rico, mãe. Daí a mãe dele falou: não, ele tá brincando, ninguém tem duas televisões. Imagina, 1955 quase ninguém tinha televisão. Imagina eu ter duas televisões, né? Pra eles era uma brincadeira. Ele falou: não, eu já assisti isso aí numa reprise, né? Mas o que é reprise? Na época, imagina, 1955 nem sabia o que era reprise. Aí ele se encontra lá com o Dr. Brown. E o Dr. Brown tá fazendo uma experiência lá e tal. E acaba não dando certo. Ele queria adivinhar a mente do Marty. O Marty começa a explicar pra ele e ele não acredita. Daí foi que ele falou: não, você inventou o capacitor de fluxo. Você caiu, bateu a cabeça, você me contou tudo. Aí o Dr. Brown acaba acreditando nele. E daí ele pega a câmera que ele trouxe, estava dentro do carro, instalou lá na televisão do Dr. Brown. E daí ele
começou a passar lá o vídeo e o Dr. Brown entende que ele precisa de 1,21 kW de energia. Poxa, na época era não tinha como, né? Em 1955, aí o Dr. Brown fala: poxa, como eu vou conseguir 1,21 gigawatts? Só um raio tem essa capacidade. Aí o Dr. Brown, aí o Marte dá a ideia, que já que ele tinha aquele papel, agora esse papel aí que ajuda muito, esse papel que ele pegou lá no começo do filme, ajuda ele a voltar para 1985, porque ali diz sobre o raio que vai cair, né, no relógio da torre. Não aconteceu ainda, isso tem certinho a data ali que vai acontecer. Aí eles têm a ideia lá de conectar uns cabos lá do relógio da torre até a máquina do tempo. Daí o raio, em vez de ir para o relógio da torre, ele vai para a máquina do tempo e gera 1,21 kW de energia para o Marte voltar lá para 1985. Poxa, isso aqui também é uma coisa que marcou muito para mim. Eu viajava assistindo essas fotos que o Marte tinha, que apagavam, né? Por que tá apagando? Porque o bocó ali do Marte interferiu o passado, né? Ele, em vez dele deixar o pai dele ser atropelado, para a mãe dele se apaixonar pelo pai dele, ele empurrou o pai dele e ele acabou sendo atropelado pelo vô dele. E o que aconteceu? Como consequência, a mãe dele se apaixonou por ele e a foto ali do irmão dele já estava se apagando. Porque isso não ia acontecer, porque a mãe dele estava apaixonada por ele em vez de se apaixonar pelo pai dele. Aí eles têm a ideia do baile, né? O Dr. Gal fala: você vai ter que fazer seus pais se apaixonarem, né? Daí eles encontram esse cartaz aí e eles têm a ideia de fazer eles se encontrarem lá no baile. Aí o Marte insiste, faz toda aquela insistência. O pai dele era tímido, né? E fala: não, ela gosta de você, não sei o que, ela quer ir com você e tal. Só que o pai dele não tá muito afim, porque ele era tímido. Aí o Marte pega aquela roupa lá que protegia contra plutônio, lá de 1985, e ali em 1955 ninguém conhecia. Então ele se veste ali, digamos, tipo um marciano, né? Parece ali um ET, sei lá, um marciano, e assusta o pai dele: não, se você vai ter que ir no baile Colorane, não sei o que e tal. E o pai dele, o George McFly, aceita a proposta. Nisso o Marte pede para ele ir lá encontrar com a mãe dele lá no bar. Só que houve um imprevisto. Chegou o Biff e falou: ei, McFly, eu pedi para você não vir aqui, não sei o que. E o Marty McFly interfere, ele coloca o pé ali, o Biff cai, ele sai correndo atrás do Marty e o Marty foge de skate, ele cai lá no esterco e tal. Inclusive isso aí marcou muito os filmes do De Volta para o Futuro. O Biff sempre caía no esterco, né? Ou ele ou parente dele, né? Aí o Marty tenta falar pro Dr. Brown, tentar avisar que ele ia levar tiro lá em 1985, só que o Dr. Brown não quer ouvir, porque ele fala que ninguém pode saber demais sobre o seu próprio futuro, senão vai ter várias consequências. Consequências podem ser desastrosas, assim mesmo falava o Dr. Brown. As consequências podem ser desastrosas. E o Marty tem ideia de pegar e escrever ali numa carta: ó, na noite
naquela noite de 1985 que a gente vai fazer a experiência, você vai ser baleado. E tenta dar a carta pro Dr. Brown, só que o Dr. Brown não aceita de jeito nenhum, ele rasga a carta. Aí o Marty se encontra com a Lorraine, lá que eles tinham marcado o encontro, só que daí ele combinou com o pai dele, do pai dele chegar lá, abrir a porta e bater nele, porque ele ia tentar se aproveitar da mãe dele, pra ela ficar com raiva, e o pai dele chegar e salvar ele, aquela coisa toda, ela se apaixonar pelo pai dele. Só que nisso, em vez de chegar o pai dele, o George McFly, chega o Biff e eles levam o Marty, colocam o Marty atrás de um capô do carro e o Biff chega lá no carro e começa a se aproveitar da Lorraine, a mãe do Marty. Aí chega o pai do Marty e daí o Biff torce o braço dele lá e tal, e ele dá aquele soco assim no Biff, o Biff cai e a mãe dele se apaixona pelo pai dele. Aí, só que como consequência, o cara lá da banda machuca a mão e eles ficam sem guitarrista, e se não tocar ali, porque aquela música lá que eles tocam, o pai dele se apaixona, o pai e a mãe dele se apaixonam, dão o primeiro beijo lá e tal, e alguém tem que tocar. Então, como o Marty sabia tocar guitarra, ele vai lá e toca, e só que daí um cara chega, pega a Lorraine, começa a dançar com ela. Aí o Marty olha assim na mão dele, a mão dele começa a sumir assim, e aquela coisa toda. Daí o George McFly vai lá, pega a Lorraine de novo, aí tudo corre bem. Aí o Marty faz uma gracinha lá, tá com rock and roll lá e tal. Isso aí também foi uma coisa que marcou muito pra mim, inteira, ali, tocando guitarra ali, aquela música e tal, aquele rock and roll. E na época não tinha isso, e o pessoal ficou tudo assim, ficou tudo olhando, assim, achado diferente, né? Até um cara da banda lá liga pro outro e fala, olha aí o som que você sempre procurou aí, não sei o que, é esse aí, é muito legal e tal. Aí o Marty tenta entregar a carta pro Dr. Brown, só que, como eu falei, ele não aceita assumir a responsabilidade de saber sobre o futuro dele. Ele não quer saber sobre o futuro dele e rasga a carta. Daí eles arrumam lá o relógio da torre, e esse foi um erro aí que eu achei, um erro de roteiro do filme. Vocês podem reparar aí que o relógio da torre não tem ponteiro de segundo. Poxa, como não vai ter ponteiro de segundo se eles tinham que saber certinho o horário do raio, né? Porque, poxa, é um erro de 1 minuto, né? E um raio vem segundo, né? Então aí pra mim foi um erro de roteiro. Outro erro de roteiro que eu achei, que eu vou estar comentando no final do filme. Aí o raio cai certinho lá e vai no DeLorean, levando consequentemente o Marty de volta para 1985. Aí isso aqui também foi uma coisa que marcou muito pra mim, aquele fogo assim que saiu e tal do carro. Outro erro aqui do filme que eu achei assim particularmente, até antes do raio tá aquela maior tempestade. Aí cai o raio, o Marty volta para 1985 e ali mesmo, no cenário ali de 1955, acaba a tempestade, né? Foi só cai o raio, caiu a tempestade. Eu acho que deveria continuar um pouco a tempestade por mais uns tempos. Mas, tudo bem. Aí o Marty volta e ele vê o Dr. Brown sendo baleado pelo grupo de terroristas e ele percebe que nada adiantou a cartinha, até porque ele sabia que o Dr. Brown tinha rasgado a carta, e ele tenta voltar um pouco antes para tentar avisar o Dr. Brown, só que quando ele chega lá, o Dr. Brown já está baleado, caído no chão. Aí o Marty chega perto do Dr. Brown, começa a se lamentar e o Dr. Brown levanta. Aí o Dr. Brown tira um colete, aí ele mostra a carta, né? Ele ficou muito curioso, não aguentou a curiosidade e leu a carta. Ele colou lá com durex e deu a carta.
Aí no final ali você percebe como o pai do Marty virou virou cara muito mais. Porque no começo do filme ele era um banana, né? Aí ali ele mandava no Biff e tal, e tinha aquela coisa toda. O Biff era submisso a ele, né? No começo o Biff mandava nele. Então, por causa disso, por causa do soco que ele deu no Biff, né? O Biff passou a respeitar ele. Então você já percebe que o Marty mudou o passado dos pais dele. Outro erro de roteiro que eu acho que, poxa, como que o pai e a mãe do Marty não iam reconhecer ele em 1985? Até quando ele começasse a crescer ali, eles vão falar, poxa, esse cara tá muito parecido com aquele cara que ajudou nós lá. A gente se conhecer lá, a gente se apaixonar em 1955. Como que o pai e a mãe dele não iam reconhecer ele, né? Aí também eu acho que foi um erro de roteiro. Mas, tudo bem. O filme é muito bom. Aí no final, o Dr. Brown volta de novo com o DeLorean lá, a máquina do tempo. Fala que eles têm que ir a 1900. Fala que eles têm que ir para 2015 porque o filho do Marty vai ser preso lá em 2015. Aí eles vão lá pro futuro, só que nisso o filme acaba. Então, comentem aí se vocês gostaram ou não. Se você gostou, curte. E logo logo eu vou estar fazendo a análise do filme De Volta para o Futuro, parte 2. Valeu, galera! Fala galera, beleza? Fala galera, beleza? Fala galera, beleza? 1.21 gigawatts! 1.21 gigawatts! Oh meu Deus! Ei, mas que diabo é um gigawatts? Ei! Dr. Brown, Dr. Brown, Dr. Brown.